Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, o que nos ensina o exemplo da Venezuela? A Venezuela vive hoje uma situação de caos político, econômico e social. Esse caos tem várias razões e tem várias características. Vamos começar pelas características da situação venezuelana presente. Em primeiro lugar, nós temos dois presidentes, um presidente que se intitula presidente de direito e outro presidente que se intitula presidente de fato e se autoproclamou presidente. Ela tem dois tribunais, tem duas assembleias, enfim, uma ditadura que desrespeitou completamente as liberdades públicas, os direitos individuais, os direitos humanos, a imprensa. O governo bolivariano, desde o início do chavismo, veio progressivamente, ao longo do tempo, tomando atitudes com o objetivo de suprimir as liberdades políticas. Do ponto de vista econômico, a Venezuela vive também uma situação extremamente caótica. Para se ter uma ideia, a inflação da Venezuela em um mês chega à casa dos 180%. Isso é uma situação absolutamente imaginável, mesmo para nós brasileiros. Além disso, a exportação de petróleo da Venezuela caiu dramaticamente. Então, de sorte que hoje ela exporta muito menos do que ela exportava anteriormente. E a situação de caos social é caracterizada, sobretudo, pelo fato de que a população venezuelana ganha extremamente pouco, de que há uma carência de alimentos, de que a população venezuelana hoje tenta emigrar para países vizinhos. O caos social instaurou-se, portanto, no território venezuelano. Isso nos ensina algumas lições a respeito dos governos populistas. Professor, a Venezuela é um caso de governo populista? A Venezuela é um típico caso de governo populista que se disse de esquerda. É um caso de governo populista porque o populismo é hoje uma forma de dominação política, caracteriza vários regimes políticos e tem também alguns traços que são muito peculiares. Primeiro traço peculiar é a colonização do Estado. O que significa a colonização do Estado? Significa que o governo venezuelano, por exemplo, aparelhou o Estado com elementos favoráveis ao chavismo, com partidários do chavismo e com militares. E isso é uma fonte grande de corrupção. A colonização do Estado, tornar o Estado um aparelho do próprio partido, é, portanto, uma característica do populismo. Uma segunda característica é a confusão entre o líder, o governante, e o povo. O líder se diz ser o representante legítimo, se diz confundir com o próprio povo. Uma terceira característica do populismo é que o populismo considera que toda a oposição ao governo é ilegítima. E, normalmente, ela resultaria de manobras externas. Ela viria de elites normalmente localizadas no exterior e que tem como objetivo derrotar o governo estabelecido e promover o caos social. Os governos populistas são, portanto, governos clientelistas. São governos que procuram atender a setores específicos da população e não a população como um todo. Mas atender não com base no fato de que as pessoas têm direitos, mas com base em favores que devem ser dados a um determinado setor da população com o objetivo de obter uma recompensa política. Os governos populistas são também governos que utilizam de forma discriminatória a legalidade. O que significa dizer que o governo populista utiliza de forma discriminatória? Significa que ele aplica a lei a alguns e não aplica a lei a outros. Significa dizer que há uma forma diferenciada de aplicação do direito conforme os interesses dos governantes. E os governos populistas são
altamente discriminatórios e perniciosos em relação às organizações não governamentais. Então, o que a experiência venezuelana nos ensina é que o populismo, assim caracterizado, é extremamente nocivo para a democracia. Ele perverte a democracia por dentro, sem que haja propriamente um golpe militar. Este é um triste exemplo e não deve ser repetido na América Latina. Eu sou Sandra Capomatti. Você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.